dia a todos, meus alunos queridos dos 8º anos do Colégio Ângulo. Que saudade de vocês também. Essa turma tão gostosa, tão alegre, né? Tão positiva. Né? Então, estamos com muita saudade, mas nós vamos agora ter o nosso contato toda semana, até que a gente possa se encontrar novamente, fisicamente, pessoalmente. Né? Mas nós vamos trabalhar, nós não vamos parar. O Colégio Ângulo não para, né? Nós estamos sempre online, conversando, dialogando. E hoje nós vamos retomar, né, alguns temas que nós trabalhamos e acrescentar outros temas. Então, o nosso objetivo hoje é discutir sobre intertextualidade e texto publicitário. Né? Essa nossa conversa, né, direcionada às turmas dos 8º anos, mas, na verdade, intertextualidade e texto publicitário, ele sempre é uma temática, né, sempre tão importante para qualquer fase, seja primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, até porque nós sabemos que a intertextualidade e o texto publicitário são lugares comuns nas provas do Enem, nas provas do Cefet, nos concursos públicos. Então, a gente é sempre um tema atual e pertinente, correto? E aí, quando a gente pensa em texto publicitário, todos nós, né, nós estamos cercados o tempo todo, né? Nós vivemos uma sociedade capitalista, consumista, né? Então, nós temos o tempo todo à nossa volta o texto publicitário. E qual que é a característica básica do texto publicitário? Qual que é a palavra-chave? Então, toda vez que eu penso em texto publicitário, eu penso em quê? Em persuasão. Né? O objetivo do texto publicitário é persuadir, convencer, interferir, né? Na forma de pensar, ou na forma de agir, na forma de consumir de alguém, ou de algum grupo específico. Né? Então, a palavra-chave, persuasão. E o texto publicitário cumpre qual papel? Ele pode divulgar, antigamente a gente ficava muito focado só em produto, né? Abuse e use C&A, compre batom, seu filho merece batom. Era muito focado no produto. Hoje não. A gente pode, no texto publicitário, ele pode dizer de um produto, ele pode dizer de um serviço, de uma ideia, né? Até as propagandas institucionais que são tão importantes, né? Hoje a gente vê muito propaganda aí da violência contra a mulher, propaganda contra a pedofilia, né? Então não se cale, né? A atual propaganda, o atual texto publicitário governamental que fala sobre a questão da violência contra a mulher, fala meta a colher, né? Que, fazendo uma alusão aí já, falando de intertextualidade, existia um ditado antigo, né? Que falava que em briga de mulher, marido e mulher ninguém mete a colher. Hoje em dia, pegando essa ideia, pegando esse formato, inteligentemente o texto publicitário fala o quê? Meta a colher, ou seja, denuncie. Então, o texto publicitário ele tem várias nuances, né? Ele tem vários objetivos. E geralmente ele usa como estratégia o quê? A ironia, o humor ou a quebra de expectativa. É muito comum a gente ver nas próprias propagandas da Havaiana, né? Essa quebra de expectativa. Então ele está achando que o artista, o famoso, está pensando que ele vai ser ovacionado, né? Que vai ser elogiado, e a pessoa quer, na verdade, falar da Havaiana. Então é um exemplo de quebra de expectativa. E os textos publicitários, normalmente, eles adotam duas linhas. Ou ele vai tender para a linha dionisíaca, né, e ele retomando os deuses, né, Dionísio e Apolo, ele vai fazer a linha dionisíaca, que é tentar pegar, né, o leitor, o receptor, né, o telespectador, pelo sentimento, pela emoção. Então, toda vez que eu tenho uma propaganda que tem um apelo emocional, eu digo que ela tem uma tradição, que ela tem uma linha dionisíaca. Ah, mas tem algumas propagandas que querem ser mais racionais, né? Que querem te convencer pelo argumento. E aí, quando ele te tenta convencer pelo argumento, ele está usando a linha apolínea, que é a chave da razão. É importante lembrar que o texto publicitário, e aí vale a dica para qualquer concurso, para Enem, para as provas em geral, que o texto publicitário ele está dentro de uma função de linguagem. Nós temos várias funções de linguagem, função de linguagem conativa, apelativa, né? Conativa ou apelativa, referencial, metalinguística. O texto publicitário ele vai usar a função referencial? Não, ele vai usar a função conativa ou apelativa, que é aquela que quer interferir na opinião do receptor, correto? E aí, o texto publicitário costuma lançar mão, né, de um recurso muito interessante, que é a intertextualidade. Se a gente, grosso modo, se a gente for falar de intertextualidade, o que nós estamos falando? Intertextualidade é um diálogo entre textos, ou seja, quando um texto
faz referência a outro, quando um texto lembra outro texto, né? Quando um texto cita outro texto. Mas não só o texto, eu posso fazer intertextualidade de uma obra, de um conjunto de ideias, né? de uma forma de agir. E a intertextualidade não é só pegar um texto inteiro, citar, ou pegar um texto e copiar ou reescrever. Às vezes, a intertextualidade se dá apenas, por exemplo, com título. Então, no cinema a gente tem exemplos pródigos, né, de intertextualidade. Quando nós estudamos lá na infância, né, com as professoras do Fundamental 1, a gente estuda os contos de fada ou as fábulas. E aí a gente tem, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho. É uma história que todo mundo conhece. Aí vem lá Chico Buarque e coloca Chapeuzinho Amarelo. Né? Aí nós temos a Garota da Capa Vermelha. Aí eu tenho lá, por exemplo, Joãozinho e Maria. Todo mundo conhece a história da bruxa que ficava lá dando doce para o menino. Aí o que o cinema faz? João e Maria, caçador de bruxas. E aí é interessante que a história ela é tão bem montada. Eu adoro cinema, adoro ficção, já falei disso em outros momentos. A história é tão bem montada que o João adulto é diabético, né? Porque ficava lá sofrendo, lá, comendo doce na infância da bruxa, e ele é adulto diabético. Então percebam a intertextualidade, percebam aí o diálogo entre o texto, a menção. E às vezes a intertextualidade ela pode ser implícita ou explícita. Explícita quando você claramente percebe a intenção do leitor, do escritor, né, ou do autor de fazer aquela citação, fazer aquela referência. Então ele deixa clara a intenção dele. E ela é implícita quando ela é subentendida. Então, compete ao leitor conhecer para fazer esse link, para fazer essa ligação aí, correto? E aí é interessante que as artes plásticas também utilizam muito bem disso, né? Lavoisier falava que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então, a intertextualidade é a teoria aí de Lavoisier, né? Tudo se transforma, tudo se modifica. E aí você tem vários momentos, eu gosto muito de citar um exemplo de paráfrase muito interessante, né, que Carlos Drummond descobriu a nossa maravilhosa Adélia Prado aqui em Divinópolis, aqui em Minas, e aí a Adélia Prado costumava muito fazer isso, fazer esse diálogo. Então, Carlos Drummond fala, né, quando eu nasci, um anjo torto desse que vive na sombra disse, vai, Carlos, ser gancho na vida? Aí o que a Adélia faz? Quando eu nasci, um anjo desses que tocam trombeta disse, vai, mulher, carregar bandeira. O que ela está fazendo? Um belo diálogo com o texto de Carlos Drummond. Ao jeito dela, ao estilo dela, mas fazendo uma leitura, né, dialogando com grandes artistas. E aí a gente entende que a intertextualidade ela é uma arma não só para publicidade. Aqui nós estamos estudando um texto, o texto publicitário, então a gente cita a publicidade, mas também na arte, no cinema. Então a gente sempre vê no nosso dia a dia esse recurso tão importante que é a intertextualidade. E aí nós temos vários tipos de intertextualidade. Não citamos aqui todos, né? A gente está aqui usando uma ferramenta para o ensino fundamental, o 8º ano. E aí nós temos a paráfrase, é um tipo de intertextualidade muito comum, é uma simples reescrita. Então, ele pega a essência da história do texto, né, ou da obra e faz uma reescrita. Diferente, por exemplo, da paródia, porque a paródia, ela pega a ideia, mas ela traz sempre um cunho, um viés humorístico. Então, diferencia aí que a paródia ela sempre tem um tom humorístico, um tom de crítica, de humor, de deboche. Outro exemplo que nós temos de intertextualidade é a citação. E aí é muito importante a gente lembrar que a citação ela pode citar, e ela é um caso de intertextualidade explícita. Né? Ela vai citar, ela pode citar o nome do autor, pode citar o nome da obra, colocar entre aspas trechos. E aí eu gostaria só de dar uma dica, né? Que eu sei que vocês vão usar mais para frente, mas ela é interessante. Que a citação hoje é um recurso muito estudado. Por quê? Ela pode ser muito bem aplicada na redação do Enem. Ai, Cris, mas como assim eu vou aplicar uma citação na redação do Enem? Lá na competência 2 das redações do Enem, que vale 200 pontos, e é uma responsabilidade grande, né? A competência 2 pede o que para o candidato? Para ele aplicar, né, as diversas áreas do conhecimento, para ele provar que ele sabe aplicar no texto as diversas áreas do conhecimento.
Daí, né, e isso a gente chama de repertório legitimado, ou seja, para que o meu texto possa, na competência 2, ganhar 200 pontos, ele tem que fazer uma citação de alguma área, uma referência a alguma área do conhecimento. Aquela área do conhecimento ela tem que ser produtiva dentro do texto, ou seja, não é simplesmente citar. Citar não vale nada, né? Ela tem que citar e provar que aquilo ali é eficiente e fazer um uso produtivo dentro do texto. Então, ou seja, ele é um repertório legitimado? Aquele repertório, aquela citação, tem alguma referência com alguma área do conhecimento? Tem. Né? Ela está ligada ao tema, ela está linkada com o tema? Está. E ela ainda tem um uso produtivo dentro do texto? Tem. Aí eu tenho ali a garantia de que eu possa ter, né, a possibilidade de ter garantido 200 pontos na competência 2 do Enem. Quando eu tenho essa preocupação de aplicar as áreas, e aí um recurso é a citação. Né? Então eu posso citar filósofos, eu posso citar escritores, eu posso citar séries, eu posso citar filmes. Então, há uma infinidade de áreas do conhecimento que podem legitimar o meu repertório. Né? Então, por isso é importante conhecer e saber, né, as nossas ferramentas aí, como a intertextualidade. Outro recurso, né, que é muito interessante é a epígrafe. Né? A epígrafe, na verdade, ela vem no início do texto, acima do texto. Quando aquele que escreve o texto, ele quer usar uma ideia, uma frase que ele acredita que representa a ideia do texto que ele pessoalmente está escrevendo. Então, ele vai pegar uma frase, ou uma expressão, ou um parágrafo de alguém para abrir o texto dele. Né? Então, é uma abertura de um texto. E o último aí dos nossos elementos, que é a tradução, que é tão comum, tradução do inglês para o espanhol, tradução do português para o espanhol, do português para o inglês. Né? Então, quando a gente faz, nós temos tantas obras, né, tantas belíssimas obras, né, que são traduzidas para que a gente possa conhecer, né, literatura alemã, a literatura inglesa, a literatura, né, americana. Então, nós temos aí esse recurso que é também a intertextualidade, que é um recurso intertextual também. E finalizando a nossa intertextualidade, gostaria de retomar um pouquinho aqui a paródia. Por que eu quero retomar? Porque a paródia ela é muito utilizada nas provas, nas questões objetivas, não só do Enem, né? Nas provas de concurso, nas provas do Cefet. Então, é interessante que a gente observe que a paródia, como ela é um texto que faz um viés humorístico, e ela exige, por que ela é muito utilizada? Porque ela exige um conhecimento interpretativo, capacidade de interpretar, conhecimento prévio, extralinguístico, ou seja, ele vai exigir que o leitor conheça aquela obra, para ele entender a paródia, para ele entender, né, o diálogo entre texto, ele precisa conhecer. Então, ele exige conhecimento extralinguístico e capacidade interpretativa. Vamos ver alguns exemplos aqui. Olha que bacana, né? Os Simpsons aí. Então, nós temos uma obra conhecidíssima, O Grito, né? E aí nós temos o Homer fazendo uma releitura, é um quadro que usa a imagem do Homer Simpson para fazer uma releitura do quadro O Grito, correto? Um outro exemplo está aí, ó, paródia, né? Muita gente deve conhecer, os mais jovens acredito que não conheçam, né? Um filme chamado O Diabo Veste Prada, e aí uma rede de hortifruti para brincar com essa ideia do Diabo Veste Prada. O que ele faz? Ele coloca o Quiabo Veste Prada para divulgar os seus produtos. Né? Também tem Horta de Elite, que também é desse mesmo hortifruti. Esse hortifruti é muito interessante. Ele gosta de usar o humor, né, a paródia, para divulgar os seus produtos. Temos aí também, né, a célebre imagem dos Beatles. E aí também, né, a família Homer Simpson, né, o Homer com Bart, a Lisa, a Marge fazendo uma releitura da travessia da Avenida I. E temos aí a nossa última imagem, que eu havia até citado no início, a garota da capa vermelha, que é uma alusão a Chapeuzinho Vermelho, mas aí ele só usa a personagem, né? Tem toda uma roupagem nova, moderna, muito interessante, né? Mais uma aqui para a gente finalizar, né? Tem aí a Magali, Comer ou Não Comer, né? Então, nós temos aí, faz uma referência ao teatro, aí vocês veem que ela está vestida
como se estivesse fazendo teatro, fazendo uma referência a uma obra de William Shakespeare. Correto? Ser ou não ser? Comer ou não comer? Is that the question?